Amém, igreja, a paz do Senhor. Como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Amém? Em nome de Jesus. Igreja, toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus maravilhoso, Pai, nosso melhor amigo. E nós vamos orar nesse momento porque o Senhor tem grandes coisas para falar ao nosso coração. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, eu me coloco diante da Tua presença neste dia, Pai. Senhor, peço a Tua ajuda, peço a Ti o discernimento da Tua palavra, peço que o Senhor fale com cada um que está ouvindo essa palavra, que essa palavra alcance o maior número de pessoas. Deus, em nome de Jesus Cristo, que não só as alcance, mas que essas pessoas coloquem em prática, pois o que o Senhor tem para falar é algo muito sério, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nos ajude, Senhor, a nos posicionar. Nos ajude, Senhor, a lutar e a vencer os nossos inimigos. Senhor, quebre e destrói todo o mal, Senhor, que esteja agindo em nossas vidas. Ajude essa pessoa que está ouvindo essa palavra a ser livre, a ser liberta. Ajude essa pessoa, Senhor, que está ouvindo essa palavra a ser transformada pelo poder do Espírito Santo. Ajuda, Senhor, essa pessoa que está ouvindo essa palavra a se posicionar, a ter a sua família restaurada. Senhor, que essa pessoa possa te conhecer, que ela possa conhecer o teu amor, meu Pai, acima de tudo na sua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor quebre e destrói todas as distrações, todas as amarras, tudo aquilo que o inimigo preparou contra nós, contra essas vidas, contra as nossas famílias, Deus. Eu oro pedindo a intervenção do Senhor para que o Senhor venha nos libertar de todo o mal, em nome de Jesus. E que a partir deste momento, Senhor, nós venhamos estarmos totalmente atentos à Tua palavra, à Tua voz. E que o Senhor venha falar ao nosso coração e nos libertar de todo o mal, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Igreja, hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, que é algo que você precisa entender, né? Nós não podemos lutar pela restauração estando em brechas, com brechas na nossa vida. Nós vamos ler um texto, tá, igreja, que está em Josué. Só um minutinho. Deixa eu abrir aqui. Josué, capítulo 7. Eu vou ler do versículo 1 ao 5, a princípio, amém? Que fala assim: o pecado de Acã. Deus havia ordenado ao povo de Israel que ninguém guardasse nada do que era para ser destruído, mas a ordem foi desobedecida. Acã escondeu algumas coisas e por isso o Senhor ficou muito irado com os israelitas. Acã era filho de Carmi, descendente de Zabdi e descendente de Zera, da tribo de Judá. Josué enviou alguns homens da cidade de Jericó até Ai, cidade que ficava a leste de Betel, perto de Bet-Ave. Ele mandou que fossem ver a terra. Eles foram e examinaram bem a cidade. Então voltaram e deram a Josué o seguinte relatório: não é preciso que todo mundo vá. Mande só 2 ou 3 mil homens atacarem Ai, porque existe pouca gente lá. Assim foram mais ou menos 3 mil. Porém, os homens de Ai fizeram os israelitas recuarem e mataram uns 36. E eles perseguiram os israelitas desde o portão da cidade até as pedreiras, matando-os na descida. Então o povo ficou completamente desanimado e perdeu toda a coragem. Vamos ler também o versículo 10. O Senhor Deus respondeu a Josué: levante-se, por que é que você está aí desse jeito, com a cara no chão? O povo de Israel pecou, eles quebraram a aliança que haviam feito comigo, a aliança que eu mandei que guardassem. Ficaram com algumas coisas que eu mandei que fossem destruídas. Eles roubaram essas coisas, mentiram, e por causa mentiram por causa delas e as colocaram no meio da bagagem deles.
Amém? Igreja, vamos, eu vou dar continuidade daqui a pouquinho, mas vamos nos aprofundar já aqui. O que está acontecendo aqui, igreja? Aqui, o povo de Israel, eles estavam no momento em que eles estavam tomando posse de uma terra que Deus havia prometido a eles. Na verdade, era uma reintegração de posse, porque aquelas terras já pertenciam a eles, porém os inimigos tinham ido lá e viram que não tinha ninguém, né? Porque eles estavam no Egito, né? E tomaram aquelas terras e fizeram suas cidades e governaram ali. E então o Senhor traz o povo de Israel de volta, né? Retira o povo de Israel do Egito, leva eles ao deserto, e no deserto o Senhor fala dessa terra, da terra prometida. Uma geração fica totalmente ali no deserto, morre ali no deserto por questão do pecado, desobediência, da murmuração daquele povo, né? E da idolatria. Mas a seguinte geração, que é a geração aí em que Josué, que é levantado como líder após Moisés, a seguinte geração, ela é chamada para conquistar aquilo que o Senhor havia prometido para a primeira geração, né? E que eles haviam morrido no deserto, não lutaram e perderam ali a oportunidade de ter a sua promessa, de viver a promessa que Deus havia feito para eles. Então aquele povo, é um povo, né, diferente da primeira geração, um povo que adora, que busca ao Senhor, que realmente ali entregou a vida deles para Deus e realmente colocou o Senhor acima de tudo na vida deles. E então esse povo, eles lutam, tem a primeira batalha deles ali, que é na cidade de Jericó, onde as muralhas caíram e eles entraram, destruíram tudo, todo mundo ali. Só que Deus havia dado uma ordem, que é que fala no versículo 1. Deus havia ordenado ao povo de Israel que ninguém guardasse nada do que era para ser destruído, mas a ordem foi desobedecida. E Acã escondeu algumas coisas, e por isso o Senhor ficou muito irado com os israelitas. Acã, ele era um dos soldados que estava ali, ambicioso. Ao invés de obedecer aquilo que o Senhor estava falando, ele foi lá e pegou aquilo, né, que o Senhor mandou ser destruído. Trazendo para a nossa vida, igreja, o que o Senhor quer que você abra mão? O que o Senhor quer que você destrua na sua vida? As brechas, os pecados. É uma luta. O pecado, lógico que nós somos pecadores, nós somos aqueles que lutam contra o pecado, mas o pecado ele não ocorre com frequência, a todo momento. O pecado é um acidente. O pecado tem que ser um acidente. Ele não é um acidente, tá, igreja? Ele tem que ser um acidente corrigindo na nossa vida. E acidente, você sofre acidente todo dia? Não. Né? Misericórdia, né? Em nome de Jesus. Acidente acontece assim, de vez em nunca, né? De vez em quando. Então, aquele homem, né? Todo o povo de Israel, olha pra vocês terem uma ideia, todo o povo de Israel, exceto aquele homem, havia obedecido a Deus. Mas aquele homem, por causa do que ele fez, Josué, ele fala pro povo, manda 3.000 soldados para a cidade de Ai, que era uma próxima cidade que eles iam conquistar, que fazia parte da promessa. E quando eles chegam lá, o povo de Israel é derrotado. E eles perdem 36 homens. 36 homens são mortos por conta do pecado de um homem. E ali, no versículo 10, a gente vê o Senhor falando com Josué: levante-se, por que é que você está aí desse jeito, com a cara no chão? O povo de Israel pecou. Eles quebraram a aliança que havia feito comigo, a aliança que eu mandei que guardasse. Igreja, nós estamos falando aqui de um povo que estava indo conquistar a terra que Deus havia prometido para eles. O que Deus prometeu para você, igreja? Talvez seja um trabalho próspero,
talvez seja a restauração da sua família, que é o nosso foco aqui do canal, a restauração da sua vida, a restauração da sua família. O Senhor tem uma promessa para você, mas essa promessa, você vê que o povo de Israel, eles tinham uma promessa, mas eles tinham que lutar e conquistar a promessa que Deus havia falado a eles. O Senhor estava indo com eles. O Senhor já tinha dado a vitória para eles. A vitória já era deles. Porém, eles tinham que obedecer à vontade do Senhor. Eles tinham que confiar no Senhor. E eles tinham que lutar. Com Deus, igreja, a gente vê muitas pessoas que querem suas famílias restauradas, mas não querem pagar o preço de lutar pelas suas famílias. Elas não querem orar. Elas não querem jejuar, elas não querem fazer guerra espiritual, sabe? Elas querem que venha de graça. Já não basta a graça de Jesus sobre nós, elas querem também que as bênçãos, venham de graça, que tudo venha, sabe? Aquilo que ela perdeu para o inimigo, ela quer que o inimigo vá lá e diz, eu vou desistir, que eu tô com dó de você e vou te dar de graça. Então as pessoas... Isso, na minha opinião, são pessoas que precisam se fortalecer no Senhor, pessoas que estão fracas, pessoas que abrem mão daquilo que é importante por momentos, por emoções, por situações, Pessoas que não têm visão do reino de Deus, visão da vontade de Deus para as suas vidas. Então veja bem, igreja, esse povo, eles tinham que lutar. Porém, Deus tinha dado uma ordem para eles o quê? Para eles destruir, não guardasse nada daquele povo. Aquele povo era um povo terrível, um povo idólatra, um povo pagão, um povo que fazia tudo quanto é tipo de moralidade sexual, perversão, que você imaginar. Aquele povo era um povo terrível, um povo que não estava nem aí com os valores do Senhor, com nada que fosse da vontade do Senhor. E aí, igreja, a gente traz isso para nossa vida, sabe, igreja? Você quer ter sua família restaurada e Deus quer restaurar sua família, mas, igreja, não é coerente querer uma restauração de uma família tendo relação com outras pessoas, cometendo a fornicação, cometendo adultério, flertando com outras pessoas. Você está cometendo adultério se você está nessa situação. Você que está ouvindo essa palavra, você precisa fazer o que Deus está falando. Ele falou aqui, ele ordenou para que aquele povo, que ninguém guardasse nada do que era para ser destruído e que era para obedecer, ou seja, igreja, nós temos que nos posicionar. Tem coisas, existem situações que se você quer ver a bênção, um milagre, você tem que abrir mão. Esse homem Acã, ele tinha uma opção ali, duas na verdade. Uma, ou ele ia lá e pegasse aquilo, desobedecesse ao Senhor e fizesse a vontade do inimigo ali, olhando as riquezas que aquele povo tinha e falando que foi o que aconteceu, que foi a escolha que ele teve, a escolha errada, que Deus já havia orientado que não era para ele fazer aquilo. Ou ele tinha uma outra opção, confiar no Senhor, obedecer ao Senhor e crer que o Senhor estava preparando algo melhor para eles, porque na próxima conquista, que era a terra de Ai, o Senhor já ia deixar tudo para o povo de Israel. Todos os objetos, tudo aquilo que eles conquistassem ali, ficariam para eles. E aquele homem, ele deixou o pecado, a idolatria ao dinheiro, a ganância, tomar conta dele. E isso custou a vida dele, porque um povo foi para aquela guerra, 3.000 homens, e 36 pessoas morreram por causa de um homem. Agora você imagina, se naquela época o Senhor, ele
aquele povo, eles tiveram experiências extraordinárias com o Senhor, né? Se naquela época, em tempos de guerra, o Senhor estava dando essa ordem para eles. O que quer dizer essa ordem para eles, igreja? Não brinca com as coisas do inimigo. Não toma posse daquilo que eu não estou te abençoando, meu filho, minha filha. Eu tenho o melhor para você, não o teu inimigo. Aquilo que o seu inimigo coloca como banquete, que é aquela riqueza que a Acã pegou, ela parecia ser algo assim. Foi um banquete que o inimigo pôs na frente dele. Assim como o inimigo coloca pessoas para te tirar do teu foco, da tua restauração. Assim como o inimigo faz tantas coisas para te tirar desse caminho, fazer com que você retroceda, com que você desista e que a sua família seja mais uma das famílias que estão sendo destruídas na terra. Então, igreja, é o que a gente precisa fazer, é o quê? É vigiar, é orar, é se posicionar, igreja. Igreja, aquele homem, ele fez com que um exército fosse pro campo de batalha e perdesse uma guerra por conta do seu pecado. Igreja, quando você vai lutar, e tem gente que ela vai lutar, ela quer orar, ela quer pedir para Deus a restauração, ela quer amarrar o demônio, ela quer repreender o inimigo, né? Estando em pecado. Aí sabe o que acontece? Aí o inimigo se levanta contra o filho dela com uma enfermidade, o inimigo se levanta na vida financeira, o inimigo se levanta contra ela. Aí acontece as coisas, o inimigo ele vê a brecha, ele vem arrebentando com tudo. E aí ela fala, acontece o que aconteceu com o povo de Israel aqui, que eu vou ler para vocês, ó, no versículo 5, bem no finalzinho fala assim, ó, então o povo ficou completamente desanimado e perdeu toda a coragem. Por quê? Por que perdeu a coragem? Porque havia brechas. Então, igreja, se você vai com brechas, você vai perder. O inimigo, ele vai te dar, ele vai vir com, tamanho vai ser a brutalidade, a força, né? A retaliação ali, que você vai desanimar. Porque você não entendeu que quando a gente vai para uma guerra, o soldado que vai para a guerra, ele tem que ir revestido com a sua armadura, ele tem que estar totalmente protegido, com espada, lança na mão, couraça, capacete, sandálias, ele tem que estar revestido, ele não pode estar machucado, ele não pode estar com pecadinho, ele não pode estar com mágoa do cônjuge, ele tem que perdoar, porque isso também é uma brecha, é um pecado, a falta de perdão. Então, assim, igreja, a gente quer as coisas, mas a gente precisa pagar o preço, igreja. Igreja, hoje eu sei o valor que é ter minha família de volta. E eu desfruto disso, isso é bênção de Deus. Deus tem o melhor, Deus vai te dar um casamento melhor ainda do que o que você já viveu. Tem pessoas que talvez antes de se separar, tiveram um bom, um excelente casamento. Mas tem pessoas que não. E se você teve um bom casamento, você vai ter o melhor ainda após a restauração. Se você não teve um casamento bom, Deus vai te levar a experimentar a boa vontade dele num relacionamento, num casamento que ele tem para você. Então, igreja, confia no Senhor. Mas, igreja, fecha as brechas. Para de ficar querendo brincar com o diabo, com o inimigo. O nosso inimigo, ele é especialista em matar, roubar e destruir. Ele sabe como trabalhar, ele sabe como agir. Então você precisa, igreja, se posicionar da forma correta. Você não pode ir de qualquer jeito. Se o Senhor está falando para você, abre mão desse relacionamento, esse relacionamento que você está tendo não é meu para você. Não é a minha vontade. A minha vontade é que você lute pela sua família. A minha vontade é que você e seu cônjuge cuidem dos seus filhos, que vocês sejam meus, que vocês sejam testemunhas do que eu posso fazer na vida de uma família, que eu posso restaurar, que eu posso fazer tudo novo, que eu posso trazer alegria, o amor novamente, que eu posso fazer o sobrenatural na vida de vocês. Mas, igreja, as pessoas, elas querem, sabe, as pessoas não, uma boa parte dessas pessoas
elas brincam com o diabo, elas acham que ele tá de brincadeira. E ele mente, ele engana, coloca os banquetes na sua frente. Para quê? Para você desistir. Para você ir lá se infartar ali, né? Degustar. E o pecado, a Bíblia fala, né, que o pecado, ele atrai a morte. Então, a princípio parece que é bom, mas de repente, a hora que você vai ver, você está numa situação que você não consegue mais sair. Que você está totalmente preso àquilo. Então, igreja, não brinca com o pecado. A Bíblia diz, foge do pecado. A Bíblia nunca fala, não existe na palavra de Deus que fala assim, ó, você tem problema com bebida? Vai lá no bar beber. A Bíblia fala foge, ela não fala para você enfrentar o pecado. Você tá carente? Vai na balada. Vai lá, fica com alguém. Vai lá, né? Isso não tá escrito na sua Bíblia. A sua Bíblia está falando, foge do pecado. Foge. Foge até da aparência do mal. Você entendeu, igreja? Sabe? A gente precisa se posicionar. E da maneira correta. Amém? Eu vou ler aqui, continuação aqui, no versículo 12. Não, 12 não, perdão, igreja. Versículo 24. Aí Josué e todo o povo de Israel pegaram a prata, a capa, a barra de ouro e os seus filhos e filhas, os seus bois, jumentos, ovelhas, a sua barraca e tudo o que ele tinha, e os levaram para o vale da desgraça. E Josué disse, por que é que você fez essa desgraça cair sobre nós? Agora o Senhor Deus vai fazer a desgraça cair sobre você. Em seguida o povo todo matou Acã a pedradas, eles apedrejaram e queimaram a sua família e tudo o que ele tinha. Olha o fruto do pecado. Tá gostoso? Tá legal? Tá satisfazendo a sua carne? Independente se você vai buscar pela restauração da sua família ou não, o fruto, a colheita da semeadura, ela é certa, tá, igreja? Você desistindo da sua família, além de você colher o fruto do seu pecado, que talvez você pode até ficar algum tempo sem perceber, sem, né? Porque é de forma sutil que o inimigo vai agindo. Vem os problemas, os levantes, a pessoa acha é normal, é natural. É a vida, é isso, é aquilo. O inimigo tá só comendo as beiradas até que ele dá a última cartada ali. Mas se você não se posicionar, se você abrir mão da sua família, você, independente se você vai começar um novo relacionamento ou não, um dia você vai se lembrar dessa palavra se você tomar essa decisão de desistir da sua família. Você vai se lembrar do que eu estou te falando, que não valerá a pena. Que o fruto vai ser terrível e amargo. Igreja, não pague para ver. Escolha o caminho da vida. É um caminho estreito, mas é um caminho que te leva à salvação, à conversão, a ter um Deus maravilhoso que vai cuidar de você, um Pai, o teu melhor amigo. A esse Deus fazer com que a sua família seja restaurada e você vê seus filhos, sua esposa, seu cônjuge, seu marido, sendo aquilo que você talvez nunca tinha visto na sua vida. Um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, e você alegre e feliz com a tua família, levando a palavra do Senhor, testemunhando o que o Senhor fez na sua casa. Igreja, é isso que o Senhor tem para nós. Mas existe um caminho. O caminho fácil, igreja, ele vai te levar à perdição. Ele vai te levar a perder a sua salvação. O caminho difícil, que até mesmo o Senhor pode ter te levado, permitido até essa situação, esse deserto na sua vida, para Ele trazer você para Ele. Que se não fosse assim, talvez você nunca mais iria sequer falar com Ele, sequer ouvir a voz dEle, buscar a presença dEle.
Então Deus tem os seus meios, as suas formas, que na verdade nós semeamos. Nós vamos lá e colocamos a sementinha e estamos colhendo o fruto daquela sementinha. E o Senhor permite, a colheita. Não que Ele promoveu isso, porque quem promoveu isso fomos nós mesmos. Quando nos afastamos, quando demos brechas, quando erramos com os nossos cônjuges, quando nos afastamos do Senhor, quando, tantas coisas que você pode ver na sua vida, que você permitiu o inimigo entrar na sua vida, você deu brecha e ele entrou. Então, igreja, escolhe a vida. Escolhe o caminho da restauração. Não queira pagar o preço como esse Acã aqui pagou. De ver os seus filhos mortos, suas filhas mortas, de perder toda a sua família. Ele foi lá, pegou aquilo que não era para pegar. E ele nem desfrutou daquilo que ele pegou. Que fim terrível. O fim que o inimigo havia preparado para ele. E é assim que o inimigo faz. Ele vai aos pouquinhos, ele mostra tudo tão lindo. Eu posso amar novamente. Eu posso ser feliz com outra pessoa. Aí, na hora que você vai ver a igreja, é tarde demais. Então vamos acordar. Amém? Essa é a palavra de hoje. Ficou um pouquinho longo, mas nós vamos trabalhar agora essa parte de batalha espiritual. Então é importante que vocês ouçam com atenção e que vocês coloquem isso em prática. Amém, igreja? Que Deus abençoe, compartilhe esse vídeo. Por favor, igreja, deixe o seu like, se inscreva no canal. Aperte aí para você ser notificado com todas as notificações para você receber os vídeos novos que eu vou colocando aqui no canal. Amém? Que Deus abençoe. Até a próxima.